Graça e paz, irmãos. Estou me organizando aqui. Sejam bem-vindos. Vou te dar alguns minutos para você entrar comigo aí na live. Ter uma reflexão de Deus para o seu coração. E eu espero muito abençoar a sua vida. Você que está entrando conosco agora e não sabe a razão e o motivo de nós não estarmos transmitindo o nosso culto pela igreja, é porque nós tivemos um problema na nossa energia e por essa razão nós acabamos cancelando o nosso culto presencial. Eu não poderia deixar de trazer uma gotinha de sabedoria para o seu coração, uma porção das Escrituras para alimentá-lo essa semana. E eu quero fazer isso me valendo do texto que está em 2 de Reis, o livro é 2 de Reis. O capítulo é o 8, o verso é o número 1. E você que está aí comigo, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder. No livro de 2 Reis, capítulo de número 8, nós vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 6. Essa palavra falou no meu coração, essa história é uma história lindíssima. E eu acredito que tenha muita riqueza para nós essa noite nessa porção das Escrituras. 2 de Reis, capítulo 8, verso é o número 1 até o verso de número 6. Você que está entrando aí agora, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-los conosco. É uma honra poder ministrar ao seu coração, ser um vaso de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Então abra comigo lá, 2 de Reis, capítulo 8, verso de número 1 até o verso de número 6. Eu vou ser breve, eu prometo, viu? Hoje eu não passo do tempo, tá? Vou dar descanso para você, até porque a gente volta com tudo aí nas próximas semanas. Tem muito trabalho, muita coisa para ser realizada. 2 de Reis, capítulo 8, verso de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai compartilhando essa live, vai comentando aí. Amém? O texto diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra que a durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi. Note essa parte desse texto, dessa história que eu achei tão linda, tão rica. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei, para readquirir sua casa e sua propriedade. Olha que extraordinária essa história. Geazi exclamou: Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Verso número 6 diz: O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Queridos, essa história é extraordinária e linda. Eu dei um tema para reflexão dessa noite. Nada será perdido quando tudo por Deus for garantido. Anote isso. Nada será perdido quando tudo por Deus for garantido. É o que eu vejo na história dessa mulher de Sunem, cujo autor do texto dá a ela o nome de Sunamita, apelidando-a em razão da região em que ela estava. Perceba que
Todo o enredo da história é impactante. É lindo, é uma história de uma amizade que fora construída, e daqui a pouco eu quero trazer à tona as razões e como isso se dá no decorrer da caminhada dessa mulher e de Eliseu, o profeta. Mas perceba que o que guarda, o que garante essa mulher e toda a sua família é um cuidado soberano de Deus. Perceba, queridos, que em todo tempo Deus estava conduzindo, orquestrando todas as coisas para proteger e guardar essa mulher. E quando Deus, ele nos guarda, ele nos garante. Eu quero, como verdade central, deixar a você uma frase. Sua história jamais irá prevalecer se nela Deus não aparecer. Anote isso. Sua história jamais irá prevalecer se nela Deus não aparecer. O que garantiu essa mulher foi a mão de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus. Agora note que lindo, queridos, o que está acontecendo aqui. Essa história se dá numa amizade construída entre Eliseu e a Sunamita. Você que conhece de Bíblia sabe que a Sunamita casada, ela conhece Eliseu em razão de Eliseu frequentar constantemente aquela região de Sunem. E conta os textos sagrados que certa feita ela faz um convite para um homem de Deus dizendo: eu gostaria que você comesse em nossa mesa, que você almoçasse conosco. E o profeta aceita o pedido e ali entre Eliseu, a Sunamita, a sua família, começa essa relação de amizade. Os atores centrais, principais dessa trama, perceba que é Eliseu e a Sunamita. Essa história, as figuras que são centrais são essas duas pessoas que vão desenvolvendo ao decorrer do tempo uma amizade lindíssima, uma amizade bela, que vai dar frutos, né? É uma via de mão dupla. Veja que Eliseu, em muitos momentos, ele foi resposta para a Sunamita. Não obstante a isso, houve momentos em que a Sunamita foi resposta para a vida de Eliseu. E aqui eu já quero deixar a você a primeira orientação da parte de Deus. Nós precisamos desenvolver relacionamentos que tenham uma via de mão dupla. As pessoas precisam, elas precisam ter de nós o nosso amor, o nosso favor, o nosso cuidado, o nosso carinho, a nossa atenção. Mas nós também, não obstante a isso, precisamos delas também ter esse cuidado, essa atenção. E perceba que isso gera frutos, porque é isso que acontece. Uma amizade saudável, uma relação saudável, né? E essa amizade, ela cresce, ela avança. O texto conta que Eliseu começa participando de alguns almoços na casa da Sunamita. E naquela relação, um vai conhecendo o outro, vai desenvolvendo esse relacionamento, ela vai conhecendo as preferências do profeta, o profeta dela, talvez ali abre-se o coração, conta-se as suas histórias pessoais, as suas histórias de vida. Claro que isso vai desembocar na vocação de Eliseu, essa mulher certamente investiga quem é Eliseu, procura saber quem é aquele homem, e ela percebe que aquele homem, os textos sagrados dizem, ela percebe que aquele homem era um homem de Deus. E por essa razão, um dia ela tem uma ideia. E qual foi a ideia? Ela senta com o esposo e ela diz a ele: meu bem, nós percebemos que o profeta constantemente ele está em nossa região. Ele tem atendido pessoas, ele tem sido uma ferramenta de Deus para o nosso povo e ele precisa de uma hospedaria. Nós até então oferecemos a ele um almoço, um jantar, mas talvez nas entrelinhas ela dissesse: eu gostaria de oferecer a ele pensão completa. Eu gostaria de tê-lo em casa, eu gostaria de transformar a nossa casa no hotel desse homem de Deus, numa hospedaria. Veja o nível de generosidade do coração dessa mulher, o cuidado que ela tem em razão da amizade que é construída. E é o que acontece, o esposo decide, diz sim,
ele concorda com o projeto da sunamita e ela faz na casa dela, no andar de cima, um quarto. Ela mobília o quarto, ela prepara o quarto. E qual que era a ideia? A ideia era que toda vez que o profeta estivesse naquela região, em que ele passasse naquela região, ao invés dele procurar a casa de um desconhecido, de alguém que ele estava visitando, ou até mesmo de uma hospedaria, que era comum nos dias bíblicos, ele se hospedasse na casa dela. Ela desse a ele abrigo, ela pudesse recebê-lo ali. E essa mulher agora comunica isso ao profeta, e o profeta, todas as vezes em que ele estava naquela região, ele se hospedava na casa da sunamita. Ele ficava na casa dela em razão do quarto que ela havia feito exclusivamente para o profeta e os seus alunos, os seus discípulos, na ocasião Geazi. O texto avança e a Bíblia diz que o profeta, talvez tomado por um senso de gratidão, porque reconhece o cuidado que recebe, o amor que recebe, o carinho que recebe, ele tem um desejo. E o desejo que brota no coração dele é talvez ser esse instrumento que na vida dele ela é. Esse instrumento de bênção, esse tipo de gente que viabiliza a vida da gente, que facilita, que deixa mais leve, que nos ajuda, que nos promove. Era a sunamita na vida do profeta Eliseu. Eliseu agora tem esse desejo de retribuir em gratidão aquilo que ela estava fazendo por ele, e ele vai e pergunta a ela o que ele poderia fazer por ela. Ela disse: meu senhor, eu estou bem. Lembra que ela era uma mulher próspera? E ele disse: se porventura você quiser, eu posso interceder diante do rei por você. Ela disse: com o meu povo eu também estou bem. O tempo passa e um dia o profeta tem a ideia de perguntar ao seu discípulo, a Geazi, o que ele pensava a respeito disso e o que ele poderia dar de opinião em relação a isso que ele gostaria de oferecer a essa mulher. Geazi diz: olha, meu senhor, eu percebo que ela não tem filhos, e o agravante, o esposo é idoso. Eu acho que seria uma boa ideia oferecer a ela um filho, o senhor profetizar na vida dela um filho. Veja o poder que há na boca do homem de Deus. Decretos que são liberados a partir desse favor de Deus que concedido a homens como Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu chama ela e diz para ela: daqui a 1 ano você gerará um filho, dará à luz. E é o que acontece, o tempo passa e depois de 1 ano essa criança nasce. Imagina a alegria dessa família, recebe de Deus um filho, um presente. E agora Elias estava feliz, Eliseu estava feliz, estava satisfeito. Havia retribuído aquilo que havia recebido da sua amiga, dessa família que se tornou a sua, porque todas as vezes que ali estava, lá ficava, dormia, desenvolveu com ele certamente laços profundos, e isso certamente desencadeou num sentimento de família. O texto avança e a Bíblia diz que aquela criança cresce. E certa feita o pai estava no campo junto com a criança. Eles eram agricultores e a criança tem uma dor de cabeça. O texto diz que ela começa a gritar: pai, muita dor de cabeça, pai, muita dor de cabeça. Esse problema agrava e essa criança que Deus havia dado a essa mulher morre. A sunamita recebe essa informação, ela fica desesperada. E ela se lembra do amigo profeta que ela tinha, o Eliseu. Ela arruma as malas, ela se prepara, e a Bíblia diz que ela vai ao Carmelo procurá-lo. Ela encontra com o profeta e lá ela comunica a ele o que havia acontecido, dizendo a ele: meu senhor, porque o senhor me enganastes, porque destes a mim uma falsa esperança, uma vez que você, como homem de Deus, sabia que esse filho que o senhor me deu, ele não perduraria. O profeta desesperado toma o seu cajado junto com Geazi, vai até a casa daquela mulher. Eu sei que você conhece a história, mas eu preciso
eu preciso montar esse cenário para trazer aqui a luz daquilo que o Espírito de Deus falou ao meu coração. O texto sagrado diz que ele chega na casa dessa mulher e ali ele opera um sinal poderoso, sobrenatural. Ele ressuscita o filho da sunamita. Ele ressuscita, através do poder de Deus, o Espírito Santo toma aquele profeta e ele agora ressuscita o filho daquela sunamita. Ele vai embora, os anos se passam e a Bíblia diz, e agora nós vamos entrar no texto em que estamos, que Deus comunica ao coração, ao espírito do profeta, que haveria uma fome severa que se instalaria naquela região, inclusive na região do Sunem. Durante 7 anos, você lê o texto comigo, durante 7 anos, essa fome seria instalada. O profeta, de posse dessa informação, ele lembra da amizade que tem com a sunamita, do carinho, do amor que tem por aquela família. E ele decide comunicar àquela família, ele decide dar a ela uma instrução, uma orientação, um conselho da parte de Deus. Veja, queridos, que esse profeta agora ele vai na direção daquela casa, ele vai na direção daquela família com a intenção, no afã de dar a eles uma instrução, um conselho da parte de Deus. E que conselho difícil de ouvir. Que conselho difícil de obedecer, queridos. Tem conselhos de Deus que são maravilhosos, nós nos deleitamos deles, mas há conselhos que são desafiadores, que desafiam a nossa fé, desafiam a nossa coragem. E que conselho aterrador essa mulher, essa família tem, porque quando Eliseu chega na casa dela para falar com ela, ele diz: eu tenho uma notícia para dar a vocês, e não é das melhores. E a notícia é essa: o Senhor disse para mim que nos próximos 7 anos, queridos, eu não estou falando de 6 dias, de 7 dias, de 7 semanas, 7 meses, 7 longos anos. Daqui 7 anos, nessas terras haverá uma fome severa. E eu quero dar a vocês um conselho, porque eu amo a vida de vocês, eu amo a família de vocês. Talvez nas entrelinhas era isso que o profeta estava dizendo para aquela família. E qual que era a orientação? A orientação: saiam, é o texto que nós lemos, saiam das terras de Sunem e vá para as terras dos filisteus. E fiquem durante 7, queridos, são 7 longos anos. A nossa igreja tem 4 anos. Nós iremos para o 5º ano agora, no mês de abril. E parece que nós já vivemos 15 anos de igreja. Eu envelheci uns 10 anos. É muito tempo. Meu filho tem 6 anos, completou dia 17 de fevereiro agora. É uma vida. 7 anos. Eu aconselho que vocês abandonem tudo que vocês têm aqui. Deixem para trás tudo que pertence a vocês e vá para a terra dos filisteus. Eu não sei se você percebe, mas existem uma série de implicações acerca desse pedido. E por isso chama esse pedido de um pedido desafiador, um pedido que vai desafiar a fé daquela mulher, daquele esposo, daquele filho, daquela família. É Deus dizendo a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu vou ainda mostrar a você. E tem momentos que o Senhor nos desafia. O Senhor nos conduz a portas estreitas, a caminhos que nos amedronta, nos desafia, mas são protetivos, queridos, porque o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos garante. Se Ele disse vai, é porque nós devemos ir. Perceba que agora as implicações para esse pedido são N's. Primeiro, o longo período em que eles ficariam distantes. São 7 longos anos. Outro, os textos anteriores dizem que essa família era uma família rica. Além de rica,
eles tinham casa própria. Lembra que em cima, no segundo andar da casa, eles construíram uma moradia, um quarto, um aposento para o profeta, uma espécie de hospedaria. Eles eram ricos, eles eram uma família de posse. E agora, em razão daquele infortúnio, eles têm que abrir mão de todos os bens que possuem. Olha as implicações. Era preciso abrir mão da própria história. Ela era sunamita. Eu acho lindo os textos sagrados, porque eles sempre trazem alguns termos, eles apontam para algumas realidades, e chamá-la de sunamita ao invés de dar a ela o nome é trazer à tona o quanto a história dessa mulher ela estava, como eu poderia dizer, ela estava intrinsecamente ligada, amalgamada a Sunem. Ela constrói uma história toda naquela região, naquele lugar. É a sunemita de Sunem, só que agora ela não pode mais ficar em Sunem, porque haverá uma fome durante 7 anos. Ela vai precisar ir para as terras dos filisteus. Olha os desafios que estavam embrulhados naquilo que o profeta estava entregando em suas mãos. Ela sabia que corria o risco de perder inclusive tudo, uma vez que ela deixaria aquilo para trás. Sabe o que é lindo? Que mesmo diante desses desafios, aquela família decidiu obedecer a Deus. O texto diz que eles deixaram tudo para trás. O lar, os negócios. Queridos, isso aqui é um tipo de chamado do Evangelho a nós. Nós precisamos decidir deixar tudo por amor dele. Nós precisamos abrir mão da nossa própria história em razão da história que ele escreveu a nosso respeito. Isso é o Evangelho sendo pregado nas entrelinhas. Ela decidiu abrir mão de tudo, ela deixou tudo para trás para obedecer uma direção de Deus. Aleluia. Ela deixa tudo para trás, ela deixa os negócios. Nós poderíamos pensar que aquela família agora estava vulnerável, correndo muitos riscos. Pensa comigo. Se talvez isso não era o sentimento que habitava o coração daquela família. Vulnerável. Exposta aos riscos de que eram os riscos de perder tudo. Naqueles dias era comum confiscar os bens. Era comum apropriação indébita. Pessoas que tomavam aquilo que não pertenciam a elas. Ela sabia que aqueles 7 anos, queridos, poderia colocar tudo a perder. E tudo que ela conquistou, ela não ter mais. Mas sabe o que é lindo? Que mesmo vulnerável, mesmo aparentemente correndo os riscos, ela decide ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus. E ela vai. O tempo passa. Sabe o que eu acho lindo? É que na vida nós podemos nos valer do tempo. E o professor de teologia sempre dizia: o tempo é mestre, filho. O tempo é senhor em muitos momentos da vida. Porque o tempo revela muitas coisas. É um fato. Sabe por quê? Porque eram 7 anos, longos 7 anos. Só que o tempo passa. E os 7 anos passaram. E nós estamos em 2 Reis, no capítulo 8, no verso de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E diz o texto sagrado que depois dos 7 anos de seca, da maneira e da forma como Deus disse,
aquela família não só sobrevive, como agora, ela está de volta. Oh, glória a Deus! Aquela família está de volta em Sunem. Eles estão de volta no antigo lar. Os 7 anos se passaram. A seca se foi, a escassez se foi. E eu fico pensando como talvez aquela família estava lidando com aquilo, porque era um recomeço, como eles estavam lidando com esse recomeço. Talvez na cabeça da sunamita, do esposo, até mesmo do filho daquela família, quem talvez tenha se apossado dos nossos bens durante esses 7 anos, não são 7 meses, não são 7 dias. Será que nós iremos recuperar aquilo que nós deixamos para trás? Será que nesse período alguém arrancou e levou o que era nosso? Ah, queridos, sabe o que é lindo? Que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Deus estava por trás daquela história. Deus estava escrevendo aquela história e nada será perdido quando tudo por Deus for garantido. Deus garantiu aquela mulher quando ela disse sim para a voz do profeta. Deus guardou tudo que era dela quando ela decidiu obedecer a Ele. Deus está dizendo para alguém, quando você decidir me obedecer, tudo que é seu, nada irá se perder. Aleluias, aleluia. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Aleluia, aleluia. Como eu me emocionei com essa palavra. Hoje à tarde eu chorava diante de Deus quando eu lia esse texto. Ela chega em Sunem, talvez literalmente, com a mão na frente e a outra atrás. Só que não importa o que você carrega, o que importa são as promessas que você tem. Você pode não ter nada, se você tiver uma promessa de Deus, escuta e guarda, você tem tudo. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que ela volta para Sunem. Ela retorna para aquela cidade. E ela toma uma decisão. E olha que lindo. Ela decide ir pleitear, reivindicar com o rei os seus bens. Queridos, aqui é uma possibilidade remota, diante da realidade daquele mundo. Certamente alguém teria se apropriado das terras dela. E de fato isso aconteceu. O texto nos deixa claro isso. Que alguém tomou de assalto as terras que pertenciam a Sunamita e a sua família. Inclusive estavam usufruindo das colheitas de todos aqueles anos. Aquela mulher não tinha nenhuma possibilidade de recuperar aquilo que ela havia perdido, deixado para trás e aparentemente abandonado. Alguém poderia dizer a ela, você abandonou, você abriu mão. Foi você que deixou para trás, você que não quis. Você que não brigou pelo que é seu. Você que deixou, só que ninguém sabia o que ela soube de Deus. Ninguém ouviu o que ela ouviu de Deus. Então aquilo poderia ser sinônimo de abandono, de descaso, para quem não ouviu o que ela ouviu de Deus. Aquilo poderia aparentar um abandono, mas era um sinal de obediência. Ela precisou deixar aquilo durante um período, um tempo. Deus está falando com alguém aqui. Ela precisou abrir mão daquilo durante um tempo. Mas é meu, eu vou perder. Mas ouça o que Deus está dizendo. Mas é meu, alguém vai levar embora. Ouça o que Deus está dizendo. Porque se Deus te garantir, ninguém pode levar nada que é seu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é lindo, queridos? Que ela não brigou. Ela não discutiu. Porque Deus apareceu na história. E se na sua história Deus aparecer, você vai prevalecer, anota isso. A Bíblia diz que ela tem a ideia, e eu penso que o próprio Espírito de Deus coloca no coração dela esse desejo, essa ideia.
Vá falar com o rei, vá pleitear com o rei, vá reivindicar. Queridos, mas não daria certo. Talvez aquilo seria uma tentativa que não produziria resultados se Deus não intercedesse por ela. Essa mulher agora decide ir ao palácio. E quando ela está a caminho do palácio, com aquele desejo no coração de fazer o pedido ao rei, pleitear, reivindicar os seus direitos, aquilo que pertencia a ela, o surpreendente e o inexplicável, impensável vai acontecer. Era como se alguém se antecipasse ao pedido dela, era como se alguém estivesse naquele momento intercedendo por ela. Eu não sei se você entende o que o Espírito de Deus está querendo dizer. Ela está a caminho do palácio. Fazem 7 anos que ela está distante da região. Fazem 7 anos que ninguém a vê. Fazem 7 anos que ninguém fala com ela. Fazem 7 anos que ela abandonou tudo que pertencia a ela. Já tinha outro morador na casa. Existiam pessoas que haviam se apoderado das suas terras. E sabe o que acontece? Ela decide no coração ir ao palácio para falar com o rei. E quando ela está a caminho do palácio, alguma coisa dentro do palácio está se antecipando, como se houvesse uma intervenção divina acontecendo. Deus vai interceder por ela. Deus vai comprar a causa dela. Deus vai pedir por ela. Deus vai pleitear por ela. Aleluia. Ela está indo para o palácio. Você lê o texto, mas esse texto é lindo. E a Bíblia diz que quando eles estão a caminho do palácio, dentro do palácio, estava o rei. Sentado, talvez no seu gabinete, no seu escritório, na sua sala de visita, com Geazi, o servo do profeta Eliseu. Aquele que caminhou longos anos ao lado do profeta, viu, experimentou, assistiu coisas extraordinárias que Deus havia orquestrado através do profeta. E a Bíblia conta que o rei está sentado no palácio conversando com Eliseu e de repente, com o Geazi, o servo do profeta Eliseu, e de repente o rei, surge uma curiosidade no coração do rei, e o rei diz a ele: Geazi, conta para mim as incríveis histórias que você viveu ao lado de Eliseu, cara. Eu tô curioso para saber o que Deus realizou através desse homem de Deus. Lembra que no caminho vem a sunamita para falar com o rei no palácio. E naquele intercurso, naquele momento, naquele instante, o rei tem esse interesse, essa curiosidade de saber das histórias que Geazi assistiu e viu, presenciou Deus operando e orquestrando através do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que ele agora vai começar a contar as histórias. Lembra que algumas quadras antes do palácio está a caminho dele a sunamita e a sua família, vindo reivindicar, pleitear, tentar a possibilidade de ser restituída de tudo aquilo que pertencia a ela e que alguém se apoderou. Queridos, sabe o que eu achei lindo nessa história? Que Geazi ele vai começar a história e ele poderia falar da história de Naamã. Olha, meu Senhor, houve um dia em que nós estávamos na casa do profeta e de repente a campainha tocou e o profeta, sabido de quem era, pediu para que eu atendesse. Quando eu olhei no interfone, eu vi uma comitiva na frente da nossa casa, uns cavalos lindos, puro sangue. Eu fiquei embasbacado. Eu não sabia quem era. Pensei ser eu o rei,
alguma autoridade, e o profeta disse: vá atender e diga a ele para mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele será curado da lepra. Eu não entendi nada. Quando eu abri o portão, estava na minha frente o comandante do exército da Síria, Naamã. Eu não sabia, ele era leproso. Ele veio com uma comitiva, pensando uma pompa, rei, que esse homem chegou aqui. E na hora que eu disse para ele aquilo que o profeta havia me dito, ele ficou irado. Como assim descer no Jordão? Não tem águas mais limpas? Por que não me envia para o Farpar e Abana? Mas parece que um soldado dele insistiu e ele acabou descendo 7 vezes no Rio Jordão. E o senhor não acredita. Ele foi purificado da lepra. Ele poderia naquele momento ter falado da experiência extraordinária de Dotã. Olha, rei, certa madrugada eu estava dormindo na casa do rei, nós estávamos do profeta Eliseu, nós estávamos em Dotã. E eu acordei bem cedo pela manhã, e quando eu abri a porta, que eu me deparei com as colinas, eu quase morri do coração. Me conta, o que aconteceu? O que houve? Ele falou: era tanto cavalo, cavaleiro e carro de guerra que eu fiquei estarrecido. Eu fiquei desesperado. Eu pensei: agora não tem o que fazer, nós seremos presos. E quando eu volto e aviso o profeta que estava nos esperando lá fora, sabe o que o profeta disse para mim? Eliseu, fique tranquilo. Os que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão lutando contra nós. E aí eu não enxergava o que ele enxergava. E ele fez uma oração, colocou a mão sobre mim e disse: Senhor, abra os olhos do meu servo. E quando ele terminou a oração e eu abri os olhos, eu via nas colinas, junto com aqueles carros e cavaleiros, só que carros de fogo. Eram os anjos de Deus, eram os guerreiros de Deus enviados para guardar o profeta. O senhor acredita que eu vi isso? O senhor não sabe de uma outra. Nós estávamos certa feita na casa e de repente apertou a campainha, uma mulher desesperada gritando. O profeta disse para mim: atenda ela, peça para entrar. E quando ela entrou chorando, desesperada. O profeta acalmou e o profeta disse a ela: o que eu posso fazer por você? Ela disse: meu senhor, o senhor sabe que o meu marido era servo dos profetas, era aluno do Senhor, homem piedoso. Ele morreu, deixou uma dívida. E os credores estão batendo a porta e eles estão ameaçando, dizendo que vão levar os meus filhos como escravos para pagar, para sanar a dívida. E eu preciso de uma ajuda. O profeta disse: é isso que eu posso te ajudar? Isso. Ele falou: o que você tem em casa? Eu vi isso, ó, Geazi falando para o rei, eu vi. Ela disse: eu só tenho uma botija. E dentro dela um pouquinho de azeite. Ele falou: não tem problema, pega vasilhas emprestadas com toda a vizinhança. Entra no seu quarto, que será multiplicado o azeite. E aconteceu. Ela viveu com o resto do que ficou com ela. Queridos, Geazi poderia contar essas e tantas outras histórias que ele presenciou naquele exato momento. Mas só que não. Naquele exato momento, Geazi está contando a história da Sunamita. Sunamita está agora na recepção e ele está terminando no palácio, no gabinete do rei, a história de quem? Da Sunamita. Olha, o filho dela morreu, ela não podia ter filhos, o profeta profetizou que ela teria um filho depois de 1 ano, aconteceu, rei. O senhor não sabe da maior, depois de um tempo, um menino já moço, ele estava no campo com o pai, ele sofreu uma dor de cabeça, não sabemos ao certo o que aconteceu, ele morreu e ela foi ao nosso encontro, chamou o profeta, o senhor não acredita, o profeta entrou na casa dela, trancou a porta, entrou no quarto e Deus usou ele para ressuscitar aquela criança. O rei está olhando, prestando atenção, embasbacado, admirado com aquilo que ele estava ouvindo. E de repente, queridos, no momento em que ele estava terminando aquela história, eu penso que alguém bateu a porta.
estava naquela conversa informal com Geazi. Por favor, abra. De repente chega a secretária e fala assim, meu senhor, tem uma mulher aí na recepção que ela está pedindo para falar com o senhor e disse que é urgente. Lembra que o rei é curioso. O rei não se aguentava. Ele perguntou para Geazi, e aí Geazi, me conta as histórias de Eliseu, porque eu quero saber, eu quero que você me conte os detalhes daquilo que aquele homem viveu em Deus. Ele não é curioso. Quando a secretária está fechando a porta, ele fala, oi, pergunta para ela do que se trata e fala para ela se identificar, por gentileza. A porta se fecha. A secretária volta lá na recepção, tá Geazi conversando com o rei, de repente a porta se abre de novo, alguém bate. O rei diz, pode abrir. E a secretária diz, meu senhor, ela disse que ela é a sunamita, amiga do profeta Eliseu. Quando ela está descrevendo quem estava na recepção, Geazi tinha acabado de contar a história dela. Geazi diz, meu senhor, é ela, a mulher da qual eu conto a história e relato o feito de Eliseu, é ela que está na recepção. Queridos, são 7 anos depois, nem a Mega Sena dá tão certo assim. Eita, ela ficou 7 anos longe, ela abriu mão de tudo que tinha. De repente, quando ela pisa no palácio, com ela pisa Deus, oh, aleluia. Quando ela entra naquele lugar, Deus entra antes dela. Quando ela pisa naquele lugar, Deus pisa antes com ela. Sabe por quê? Porque um dia ela obedeceu a Deus e hoje ela estava colhendo o fruto daquela obediência. Aleluia! Um dia ela plantou a semente da obediência e aquele dia era dia de colher os frutos daquela obediência plantada pela semente da fé. Aleluia! Deus está dizendo para alguém, você precisa aprender a me obedecer, porque se tu me obedecer, nada vai perecer na tua vida. Aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Queridos, ela entra dentro do escritório do rei, no gabinete do rei. Eu fico imaginando que história linda. Talvez o próprio Geazi estava impactado com aquilo que estava acontecendo. Talvez o próprio Geazi. Ela entra dentro do gabinete do rei. Talvez quando ela entra, está sentado o rei. Está sentado o Geazi. Há poucos minutos dela contaram a história. Só que a história que foi contada, ela foi preservada. Oh, glória a Deus. Talvez Geazi estava contando a história de alguém que supostamente nem existia mais para contar a sua própria história. Aí Deus fez questão de colocar aquela mulher dentro daquela sala para dizer, ó, a minha história, ela só não é contada, como também ela é preservada por Deus, porque os obedientes serão preservados por Deus. Aquela história não era uma história de alguém que contou, mas é a história de alguém que entrou no palácio. Não contaram a história no palácio, a história entrou no palácio, a história era a sunamita, era a família dela, a história, a vida, a verdade sobre ela chegou antes dela diante do rei. Porque é assim que funciona a vida, queridos. A história, a vida e a verdade dela chegou antes dela diante do rei. O Geazi só disse, é ela. É essa mulher aí. A história, as verdades que eu contei ao Senhor aqui, são verdades a respeito dela. Aleluia. Antes dela buscar ajuda, Deus se antecipou e preparou o ambiente para ela receber o que ela buscava.
Quando ela estava no caminho do palácio, Deus já estava no palácio organizando a recepção daquela mulher. Deus vai à sua frente. Deus vai pavimentando a estrada na qual você está trilhando, desde que você esteja em obediência a Ele. Essa história é linda. Essa história é linda. Eu quero fazer pelo menos 2 aplicações para eu encerrar, queridos. Esse texto mexeu muito comigo hoje. Muito comigo. Hoje eu debrucei para ler esse texto e eu chorava muito nesse texto. Me emocionou porque, por vezes, nós nos submetemos às orientações mais difíceis de Deus, aos caminhos mais espinhosos que Deus nos apresenta. Jesus experimentou um caminho de cruz, um caminho de sofrimento, um caminho de dor. Ele padeceu. Mas é porque ele decidiu obedecer na cruz. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é quem justificou toda a humanidade e resgatou os homens, porque a Bíblia diz que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o próprio mundo. O que faz Deus preservar a história daquela família, queridos? Que história linda! Que Jesus, meu amigo diz, é uma Jesuscidência. Que história linda! O que faz Deus preservar a história daquela família? Primeiro, um dia aquela casa serviu a Deus. Lembra que Sunamita, teu esposo, decidiu cuidar do profeta. Decidiu viabilizar a obra de Deus. Investir na obra de Deus, cuidar das coisas de Deus. Eles foram naquele momento para o profeta uma ponte, um instrumento de encorajamento, de força, um sinal da aprovação de Deus na vida do profeta. Ó Deus, levanta pessoas para viabilizar esse projeto que Ele colocou no meu coração. E porque um dia essa casa serviu a Deus, essa casa foi preservada por Deus. Escute, não há nada que você tenha feito em favor do reino de Deus, a você não será retribuído aqui e na eternidade. Guarda isso em seu coração. Segundo, o que faz Deus preservar a história daquela família? Um dia ela preferiu, mesmo que perdendo, continuar obedecendo. É radical a obediência dela. Eu falava ontem com o irmão que me ligou e dizia a ele, talvez ele está aqui na live: meu irmão, uma obediência parcial é o mesmo que uma desobediência radical. Ou é tudo ou é nada. Nós precisamos de uma vez por todas entender isso. Mesmo perdendo, ela decidiu continuar obedecendo. Lembra, ela abriu mão de tudo, ela deixou tudo em Sunem. Mas ela quis obedecer à voz de Deus, se submeter à direção de Deus. Um dia, terceiro, pela fé, ela preferiu abrir mão de tudo para de Deus não perder nada. Ah, isso é lindo. Pela fé. Por que pela fé? Porque a fome não havia chegado. A fome iria chegar. Deus se antecipou comunicando àquela família aquele sofrimento que estava à porta. Mas ele não havia chegado. E pela fé, porque o justo vive pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, ela abriu mão de tudo para de Deus nada perder. Ela creu no que Deus estava dizendo, ela creu no que Deus estava falando. Ela se submeteu à orientação de Deus, à ordem de Deus, o comando de Deus. Queridos, a maior surpresa dos condenados na eternidade vai ser quando Deus disser a eles: vocês não quiseram me ouvir, vocês resistiram ao meu espírito. Eu comuniquei de várias formas o evangelho a vocês. Eu instruí, eu disse, eu usei os meus vasos, mas vocês não se submeteram.
endureceram o coração pela fé. Pela fé. E tem momentos que é pela fé. É pela fé. É pela fé. A equação às vezes não vai bater. Racionalizar esse processo não vai bater. Se apoiar na razão dentro desse processo não vai bater, não vai equacionar isso. A soma não vai bater, queridos, o cálculo não vai bater. Pastor, como eu estou perdendo depois que eu me tornei crente? Como está subtraindo depois que eu estou servindo a Deus? Calma, sunamita! O tempo passa! E daqui uns dias, daqui uns anos, você olhará para trás e dirá, como o profeta disse, profeta Malaquias, se eu não me engano em 2,18, ele diz, e vereis outra vez a diferença do fiel para o infiel, do justo e do injusto, do que serve a Deus e daquele que não o serve. Porque Deus é o Deus que preserva a nossa história. Aleluia, 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 aleluia. Eu gosto daquela canção. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja para eu seguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Você conhece essa canção? E o último para a gente encerrar. Quando decidiu deixar tudo para obedecer a Deus, nada do que deixou perdeu. Posso repetir? Quando aquela mulher decidiu deixar tudo para obedecer a Deus, nada do que ela deixou ela perdeu. Eita, meu Deus, eu tô quase amarrado aqui, mas eu gosto de espaço, né? Eu preciso, oh meu Deus, aleluia. Ela não perdeu nada do que ela deixou. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque ela deixou debaixo de obediência. O que ela deixou estava seguro. Sabe qual que é o seu problema? Você crê no banco. Você crê no fundo de investimento. Quanta gente toma um balão, né? Você crê na segurança pública. Você crê na sua câmera, na sua cerca. Você crê no seu seguro. Você crê no seu plano de saúde. Você crê. Você vai tentando usar esses aparatos para sentir-se seguro, para nada perder. Olha para mim. Ah, queridos, a nossa garantia é Deus. A nossa garantia é Deus. Eu falo todo dia para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for a nossa garantia, se o Senhor não me for à frente, eu não saio do lugar. Se o Senhor não estiver comigo, não me peça para fazer nada. Porque eu sei que é Ele quem me garante. É Ele quem cuida da tua história. É Ele quem guarda a tua história. É Ele quem protege a sua história. É Ele quem cuida da tua casa. É Ele quem cuida da tua família. Aleluia. 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 Os teus filhos estão na mão de Deus. A tua casa está na mão de Deus. Nada se perde. E seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Você pode cantar isso? Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero adorar a Deus com você. Aleluia, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Assim como a história da sunamita, Deus está preservando a tua.
Deus está guardando a sua. Deus está protegendo a sua. Deus vai te surpreender. Nos lugares onde você menos espera, Deus está falando de você. Nos lugares onde você nunca imaginou, a sua história está sendo contada. Deus está preservando a sua história. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por essa live, por esse tempo precioso, pela tua presença nesse ambiente. Como eu te amo, Jesus. O Senhor é o Deus que escreve histórias, que faz nova todas as coisas, que preserva histórias. Éramos, ó Deus, perdidos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos guardou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos iluminou, o Senhor nos amou, o Senhor nos deu novas vestes, o Senhor colocou em nossos lábios um novo cântico, o Senhor gerou em nós uma nova disposição, e por isso te amamos, por isso te buscamos, por isso te adoramos. Senhor, preserva os meus irmãos que estão nessa live, abençoa cada um deles, guarda a história de cada um deles, que os filhos, os netos, os projetos, Senhor, sejam guardados por Ti, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Nós o adoramos. Queridos, eu encerro dizendo algo a respeito desse texto. Quando você olha na perspectiva do Evangelho, isso me veio agora ao coração, não está no esboço. Você percebe uma trama da Trindade orquestrando todo o favor que desaguaria na vida da sunamita. Geazi agora está falando, contando a respeito da história da sunamita no palácio. O rei está ouvindo. E chega alguém dizendo que a sunamita queria falar com o rei. Perceba que há uma trama, uma tríade ali entre essas figuras que compõem esse quadro. Tem alguém chegando no palácio para dizer ao rei se o rei receberia a sunamita. Tem alguém no palácio falando da sunamita com o rei. É como se o próprio Jesus estivesse ao lado do Pai, falando de nós, falando, contando a nossa história ao rei. E é como se o Espírito Santo estivesse entrando naquela reunião da Trindade para dizer: rei, atenda a sunamita. É essa que Jesus acabou de contar a respeito da sua história. Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm orquestrado uma linda história e escrito uma linda história ao seu favor, ao meu e ao seu respeito. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Eu desejo a você toda a sorte de bênçãos da parte do Eterno e que você continue se submetendo e obedecendo ao Senhor. Eu quero deixar aqui alguns recadinhos para você que é membro da nossa comunidade. Primeiro deles, queridos, no dia 24, isso mesmo, na sexta-feira às 20 horas, nós teremos um encontro dos homens, tá bom? Um encontro dos homens. Você que é macho alfa, você, esposa, por favor, incentive seu esposo, né? Ajude ele, organize a sexta-feira, né? Deixe tudo pronto, tudo preparado para que ele possa estar conosco na sexta-feira às 20 horas. O nosso líder Rinaldo, né? O nosso irmão Rinaldo, juntamente com o Ronan, está organizando com toda a equipe. O Rinaldo estará ministrando a palavra, o homem de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração através da vida dele. No dia 7 de março, eu não estou aqui com
os cards, mas no dia 7 de março, se não salvo engano, nós teremos o início da nossa escola do discipulado bíblico, né? Nosso discipulado bíblico na escola dos discípulos. Então você que tem algum amigo aí que ainda não fez, né? Que você está trazendo para a comunidade, que você está inserindo no corpo, está ajudando ele a se familiarizar, por favor, ajude ele. Leve ele para fazer essa inscrição de R$ 50, né? Acompanhe, incentive ele durante esse período de 15, serão 15 aulas, né? 15 aulas, eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês, ok? Na quarta-feira nós teremos culto, tá bom? Quarta-feira, culto normal. Eu quero pedir a vocês, nessa semana, nós teremos uma viagem, a pastora na terça para quarta-feira, eu retorno no sábado, tá bom? As atividades continuam. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para que você ore por nós, né? Eu preciso de um tempo de descanso, eu preciso dormir um pouco. Eu preciso de pelo menos uns 2, 3 dias de descanso, né? É assim que eu operacionalizo o pastorado que o Senhor confiou a nós. Então, a cada 4 meses eu sinto a necessidade de pausar tudo, descansar, né? Para eu refrescar minha mente, para eu ganhar um pouco de fôlego, né? E oxigenar os meus pensamentos. Eu venho de uma batida de mais de 20 mensagens, né? É muita coisa, é muito desgaste, porque você precisa orar, ler, estudar, buscar Deus, né? Vocês que são as nossas ovelhas sabem do esforço, da dedicação, né? E eu sei que nós estamos muito aquém daquilo que eu gostaria de ser para a minha igreja, mas tenho me esforçado, tenho lutado, batalhado. Deixa eu apresentar para você um pouquinho do nosso escritório, talvez você não conheça, né? Esse é o lugar aqui em que eu tiro o meu tempo devocional, isso aí são os livros, olha, muita coisa, viu? Então a gente está aqui, porque o pastor é para impressionar nem um pouco, né? Não tem essa necessidade, mas nada de falsa humildade, tá bom? Nada, porque os dois extremos são perigosos, os dois extremos são tóxicos e doentios, né? A presunção, a prepotência, a arrogância e a falsa modéstia. Não, queridos, é para isso que eu tenho me esforçado, é para isso que eu tenho batalhado, lutado, né? Sobretudo para responder à altura daquilo que Deus confiou a nós como comunidade de igreja. Quero deixar também o nosso abraço todo especial, nosso beijo especial ao nosso irmão Márcio, a nossa irmã Priscila, os nossos líderes lá de Portugal. No dia 18, no dia de ontem, nós iniciamos o nosso trabalho lá em Sintra, região de Pero Pinheiro, e foi lindo, né? O Márcio, a Pri, eles são membros da nossa comunidade, são ovelhas nossas, tá bom, queridos? Para que você saiba, eles passaram um tempo aqui na nossa igreja, quase um ano, um pouquinho mais de um ano, e eles se deslocaram para Portugal em razão de um projeto que Deus havia colocado no coração deles, e nós retomamos a nossa conversa, nos reaproximamos, né? E ele sinalizou esse desejo de iniciar esse trabalho lá com a nossa supervisão, com o pastoreio da nossa igreja, né? E eles dispostos a se submeterem a nós, né? Então eu estou muito feliz, né? E eu quero que você ore, peço para que você ore, interceda por esse trabalho em Portugal. O Márcio esses dias disse para mim, pastor, eu estou aguardando, eu espero que vocês venham para cá com uma comitiva. Não, ele disse outra coisa, eu me esqueci agora o termo. Ele disse, pastor, eu quero que vocês venham para cá com uma galera, vamos falar, quando vocês fazem uma caravana, eu quero que vocês venham aqui, isso, vai escrevendo, me ajuda. Eu quero que vocês venham aqui com uma caravana. Quem sabe o Senhor vai preparar um tempo aí para a gente enviar alguns líderes ou até ir com alguns líderes para lá, de período em período nós iremos para Portugal, não só nós, como alguns líderes da nossa comunidade, para ajudá-los lá na implantação da nossa igreja, porque o futuro e o desejo do nosso coração, o Márcio tem sonhado com isso também, né? Plantar a igreja, e é o nosso chamado, a implantação de igreja, e é surreal para nós, né? É do Atlântico para o mundo, e louvado seja Deus por isso.
eis-me aqui, né? Eu sei que você diz isso também e nós estamos juntos, queridos. Isso não tem a ver com uma figura, isso não orbita em torno da minha figura, da minha pessoa, nem da pessoa da pastora. Isso orbita em torno de um projeto de Deus que Ele entregou para a nossa comunidade, não é para mim. Né? Não é para mim. Eu não sou o dono da igreja, o pastor, sobretudo o supremo pastor da igreja é Cristo Jesus. É óbvio que Ele nos entregou e confiou a responsabilidade de liderar os líderes, né? E a gente espera deles que eles se reportem a nós, que eles se submetam, obedeçam, para que torne esse trabalho menos cansativo, menos fadigante, né? Para que a gente consiga avançar com mais pujança, força e rapidez. Ó, um beijo no teu coração. Você tem uma semana abençoada. Não sai daí que eu quero dar a você, deixar a bênção apostólica, ok? Faz uma gentileza. Eu não sei qual foi assim a dimensão da mensagem. Confesso que eu não sei assim qual foi a profundidade, a maneira como Deus falou, né? Eu sei que isso é muito pessoal também, mas se você entende que essa mensagem foi poderosa, ela muito te abençoou, falou muito no teu coração, compartilha lá. Abençoa o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Beijo no teu coração. Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Você pode dizer amém? Deus te abençoe. Quarta-feira às 20 horas, culto. Sexta-feira às 20 horas, culto dos homens. Não perca, hein? Esteja presente. Beijo no coração. Amo vocês, família. Tamo junto e misturado. Deixa eu... gente, eu não aguento, né? Eu preciso aprender a mexer aqui nesse troço, meu Deus. Eu queria ver os comentários aqui. Ô, Vini, seu lindão. A Bianca, tá a galera em peso aí. A Rê, sua linda. Tive que ligar pra ela antes do início do culto. Ó, um beijo no coração de vocês. Tô vendo aqui a Kátia, o Márcio, Elisângela, a Adrielinha. Adri, uma bênção. Amo você, minha irmã. Tamo junto. Deixa um cheiro pro Flavinho aí. Desirê, a Marisa... a galera tá em peso. Um beijo no coração, Deus abençoe. Semana de vitória para vocês, hein? Não se esqueça. Deixa eu citar aqui o tema da mensagem. Nada será perdido quando tudo por Deus for garantido. Beijo no coração, Deus te abençoe.